Boa noite! E aí, gente? Vou esperar algumas pessoas entrarem pra gente começar aqui o assunto. Mas já vamos adiantando, o Dani já tá aqui. Ó o Olha lá, a close. Carol. A Carol. Carol entrou. Oi, cá. Oiê! Vamos falar de um assunto importante, né, Carol? Esperar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E aí, cá, tudo bem? Faz aqui, deixa eu ver a cenário. Bom, você dá o play. Esperar uns 2 Só um minutinhos. pouquinho só pra gente ir esperando, porque vai avisando, né? É muito importante mesmo, né? É uma coisa muito séria, né? Principalmente porque esses dias, né? Tudo que aconteceu, aí que virou uma polêmica também, a gente não pode deixar passar, né? Porque o problema, assim, das pessoas é que a hora que acontece, todo mundo faz aquele agito, tá? De repente todo mundo esquece, né? Então a gente tem que sempre ficar, às vezes, lembrando e falando, né? E, enfim, levando o que a gente conhece, né? O que a gente sabe e ajudar, porque a finalidade sempre é essa, né? Criança, eles são inocentes, né? Por mais que pode ter gente que acha que não, mas criança, ela é muito mesmo. Ela tá aprendendo a cada dia, né? E ela é espelho do adulto, né? Então, muita coisa ali que a criança faz até que às vezes você não gosta, mas às vezes você tem que olhar em você, né? Se não tá ali o problema. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar embatendo, né? Em algumas coisas. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Então, vamos começar. Muito boa noite a todos. Como estamos? Estamos muito bem? Como é que estamos nesse friozinho? Está muito gostoso, né? Muito, muito bom, muito bom. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a minha esposa por ter tido a ideia de fazer essa live. É um assunto caro. A nossa família, eu digo a nossa família como, até mesmo como civilização humana, né? E é um assunto caro também para a própria existência do Estado, até porque a gente sabe que a nossa Constituição Federal, nosso próprio Constituinte, ele revelou isso, esse dogma, esse valor tão caro para a nossa sociedade de que a família é a base do Estado. Ou seja, sem a família, nós não temos propriamente o Estado, porque o Estado nada mais é do que uma sociedade politicamente organizada. Então, assim, as estruturas sociais, elas se formam a partir de quando? A partir de uma família. Então, por isso que é importantíssimo a gente sempre trazer em pauta esses assuntos que estão afetos à família, né? Então, as crianças de hoje, elas serão aqui os membros pertencentes de outras famílias que elas irão constituir. Então, essa é a importância de nós protegermos nossas crianças, né? Para que sejamos sempre adultos emancipados, emancipados nas suas próprias emoções e adultos também com a possibilidade mesmo de exercer todas as nossas potencialidades aí no futuro, não é? Então, vamos lá, a gente vai falar hoje então sobre esse tema que, para mim, eu acredito que esse tema é o tema mais perverso da nossa sociedade. Então, o abuso infantil, né? Então, a gente fixou em primeiro lugar, então a gente tem fixado essas premissas. A premissa de que o Estado, a família é a base do Estado. Então, a necessidade da gente proteger a família. E um outro segundo ponto que eu queria trazer para vocês, até numa perspectiva jurídica, tá? Eu não vou entrar aqui em temas jurídicos, propriamente jurídicos, técnicos jurídicos, tá? Mas eu quero traçar pelo menos um panorama, assim, uma premissa para que a gente entenda o atual estágio de desenvolvimento no âmbito do sistema de proteção de crianças e adolescentes do nosso país, tá? E é claro, quando eu falo assim do nosso país, isso é um reflexo também do que está acontecendo no mundo, porque a cada novidade legislativa também, normalmente isso é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro depois de uma série de discussões né, nos âmbitos internacionais, em organismos internacionais, como Organização
das Nações Unidas, Unicef e outros mais, tá? Então, assim, nós passamos de um período, tá? Eu vou trazer fases, tá, da preocupação com as crianças e os adolescentes. Como que aconteceu aqui no Brasil? A primeira fase de todas, tá? Isso há muitos e muitos anos atrás, nós tínhamos primeiro uma fase da total despreocupação com as crianças e adolescentes. Porque naquele estágio assim, do desenvolvimento da civilização, né, principalmente na nossa sociedade, a nacional, tá? A brasileira, de que se preocupar com crianças e adolescentes era desimportante. O importante era que nós nos preocupássemos apenas com os adultos, então com o mundo dos adultos, com o que cercavam os adultos, as suas relações patrimoniais, as suas relações jurídicas, as suas relações até mesmo criminais, tal. Nessas perspectivas, então, as crianças e adolescentes, eles não tinham voz, não tinham um âmbito de proteção dentro do direito. É incrível falar isso, mas isso é real. E é tão interessante falar disso também, e para a gente trazer esse ponto de realidade, é só lembrar também que o âmbito de proteção das mulheres também é muito recente. Para vocês terem ideia, é absurdo isso, mas as mulheres passaram a ter direito de voto a partir da década de 30. Então pensa, é algo muito recente. E graças a Deus nós conseguimos evoluir muito nesses estágios de superação do machismo e superação também dessa própria despreocupação com o âmbito, com os valores, né, lúdicos, todos os valores que pertencem às crianças e aos adolescentes. Então a gente superou superada essa fase da despreocupação, a gente passou por uma outra fase. Qual fase é essa? Uma fase que a doutrina até da proteção da criança e do adolescente chama de fase de reconhecimento da criança e do adolescente como objeto de direito. E é isso interessante, essa palavra, objeto de direito. Porque objeto de direito nada mais é do que um bem jurídico que você protege. E olha só, criança e adolescente é um bem? Será que é um bem ou é um sujeito de direitos, um indivíduo de direitos? Você, como adulto, você se considera como um objeto, um bem jurídico ou um sujeito de direitos? Então, onde a gente também ultrapassou essa fase, a gente teve uma preocupação com as crianças e adolescentes como objeto de direito, então como objetos de proteção do direito, mas não eram vistos ainda como sujeitos de direitos. E aí a gente passou novamente por uma superação de fase, uma superação de um preconceito, superação e maturação da própria teoria de proteção das crianças e adolescentes e passamos para o atual estágio hoje de preocupação com as crianças e adolescentes, que é hoje que nós chamamos de doutrina da proteção integral. Porque hoje nós reconhecemos que as crianças e os adolescentes são seres humanos em um sistema peculiar de desenvolvimento. Eles não são sujeitos ainda prontos, são pessoas que estão em fase de desenvolvimento. E por estarem em fase de desenvolvimento, que eles são permeados de vulnerabilidades. Que nós, como pais, que nós, como família, que nós, como sociedade, temos obrigação de sempre tratar com a maior proteção, aliás, uma proteção integral, uma proteção absoluta, para que essas crianças e as nossas crianças e os adolescentes, eles sejam criados mesmo com os mesmos valores e as mesmas potencialidades, né? Então, hoje nós temos essa preocupação da proteção integral. E hoje a criança e o adolescente ele é visto como sujeito de direito. Então vamos falar, agora depois que a gente contextualizou isso, bem rapidamente, tá, pessoal? Eu tentei ser o mais simples possível, assim, me afastar dos tecnicismos que são próprios desse tema, para ser o mais simples possível, tá? Então, quando a gente fala em sujeitos de direitos, aí eu quero trazer vocês aqui para o nosso tema em discussão. Um dos nossos direitos como adultos, agora vamos falar com os adultos.
Um dos nossos direitos como adultos, o que é? O nosso direito à própria sexualidade, a nossa dignidade, exercer nosso direito reprodutivo, a nossa sexualidade de uma forma livre e liberta, e uma forma consciente. E é o que a criança não tem. A criança não tem essa consciência e essa liberdade sobre o que está acontecendo, a área afeta a sua sexualidade. Por quê? Porque são pessoas em desenvolvimento, são pessoas que estão em um estágio muito peculiar de desenvolvimento. Poxa, é só a gente querer olhar uma criança e um adolescente na rua, a gente consegue falar, olha, aquela pessoa, aquele sujeito, ela tem total liberdade, sabe todos os seus pontos, sabe lidar com a sua sexualidade? Claro, não vai, lógico que não sabe nem o que é a sexualidade, tá? Então, por isso que a gente tem que ter uma maior preocupação com isso, tá? Então, como sujeitos de direitos, a gente traz aqui qual um dos maiores direitos, que é a nossa dignidade sexual. Então, homens e mulheres possuem dignidade sexual. Até pra gente escapar, assim, dessa questão do gênero, tá, pessoal? Masculino e feminino. Os seres humanos, tá? Os seres humanos, nós temos dignidade sexual. Isso, dignidade sexual, envolve uma série de direitos, tá? Tanto os direitos reprodutivos quanto direitos não reprodutivos. Direitos ligados à sexualidade para ter filhos, ou não também, para o próprio prazer, tá? Para satisfação da libido. Então, nós temos que ter essa preocupação. Nós temos dignidade sexual. E por termos dignidade sexual e sabermos também que existem pessoas que tendem a violar a nossa dignidade sexual, é que o direito passa também a proteger a nossa dignidade sexual. Através do quê? Através até mesmo da tipificação, a criação de crimes, para que haja uma repressão ao que acontece, mas também que haja uma prevenção, um combate para que algo não aconteça, com penas, por exemplo. Então a pessoa o estuprador, por exemplo, ele sabe que se ele transgredir a norma penal, ele vai sofrer uma pena, tá? Uma penalidade. É claro, poxa, Daniel, mas isso não funciona, tudo bem, mas aí é questão de política pública, é questão de próprio revolução social, mas que a razão de existir dos crimes é exatamente para proteger a nossa dignidade, que a gente puna as pessoas que façam isso, tá? Então, por esses motivos que nós temos os crimes de estupro de vulnerável, nós temos o assédio sexual, nós temos também a criminalização da exploração da sexualidade infantil e também da sexualidade de pessoas, tráfico de pessoas ligados à área sexual, tá? Então, o direito ele se preocupa com isso, porque ele sabe que essas coisas acontecem. E sabendo de que essas coisas acontecem, aí que a gente começa a entrar propriamente em todos esses interesses, tá? Então avançamos, vimos que então as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos e eles possuem dignidade sexual. Só que com uma grande diferença dos adultos, eles não sabem o que é dignidade sexual. E é nesse momento que agem os abusadores aí. Porque sabendo que as suas vítimas não sabem e não têm consciência do que é uma dignidade sexual, eles aproveitam da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes para que satisfaçam as próprias vicissitudes, as próprias necessidades sexuais. Então, isso é horrível. Então, por isso que nós temos também a questão do estupro de vulnerável. Sem falar também nos outros crimes ligados à área da sexualidade infantil, né, pessoal? Como pornografia infantil, né? Então, as dinâmicas e todas as ramificações aí que são relacionadas, que eu chamo, tá? Não, se eu tiver algum psicólogo aqui, antropólogo, ou também alguém ligado na área jurídica, vai falar assim, poxa, mas está generalizando muita coisa aí nos termos, mas eu estou fazendo isso exatamente para a gente fugir dos tecnicismos e ser o mais claro possível, tá? Então a gente chegou nos abusos. E o abuso,
tá? Então, o sabedor que então, os abusadores de que as crianças e adolescentes não têm o domínio da sua própria sexualidade, é claro que eles aproveitam esses espaços, aproveitam todo esse contexto para satisfazer as suas próprias necessidades sexuais, a sua libidinagem, né? A sua libido. Então, quando a gente fala em abuso, tá? Quando a gente fala em abuso de violência sexual contra criança e adolescente, a gente precisa também ter uma noção. Porque quando a gente pensa em estupro, normalmente o que vem na nossa cabeça? Quando as pessoas não são do direito. Assim, poxa, abuso infantil, violência sexual, a gente já pensa na própria violência física, em você constranger alguém ao ato sexual, constranger alguém a uma penetração vaginal, uma penetração de qualquer tipo de outra forma, né? A gente já pensa nisso quando não é real, porque além da violência física, nós temos também outro tipo de violência, que é a violência presumida. Quando um abusador ele se aproveita da fragilidade de uma criança ou adolescente, de saber todos os aspectos ligados à sua própria sexualidade, isso é um tipo de violência, tá? Isso é um tipo de violência também que é protegida pelo direito, que é vista pelo direito, tá? Então, primeiro, quando nós falamos de violência infantil, não fiquem com isso na cabeça, de olha, só se tiver constrangimento, olha, ele ameaçou para ter algum tipo de ato sexual ali, uma penetração, não. Aliás, para que haja uma violência sexual, não é necessário que haja essa intimidade com os próprios genitais, tá? Hoje em dia, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência evoluiu muito, e para vocês terem uma ideia, hoje até mesmo o beijo, que eles chamam de beijo lascivo, assim, o beijo, ele pode sim ser considerado como estupro de vulnerável. Pode sim ser considerado como estupro de vulnerável, tá? Então o beijo, um beijo mais caloroso, beijo efetuado na criança, no adolescente, ele pode sim ser caracterizado como crime sexual, tá? Também da mesma forma, não é preciso que haja despire nem contato físico do abusador com a criança. É muito comum que, às vezes, situações, até mesmo o abusador, na ideia de que se ele não tiver um contato físico com a criança ou com o adolescente, ele vai estar livre de qualquer sanção penal. Então, o que esses caras fazem? Eles fazem o seguinte: contratam crianças e adolescentes para se despirem na frente deles, tentam criar todo um cenário, uma contextualização para que não haja um contato físico, mas isso continua sendo crime sexual, tá, pessoal? Então, essa premissa também eu queria que ficasse bem fixada. Não, para que haja estupro, para que haja uma violência sexual contra a criança, contra o adolescente, não é necessário que haja contato físico, não é necessário que haja penetração, trocas assim, toques nas genitálias, não é necessário nada disso. Basta que a contextualização ali demonstre que o abusador ele queria usar a criança ou adolescente para satisfazer a própria lascívia, o que é torpe, né, pessoal? Que é ignóbil, que é nojento, é asqueroso, é perverso isso. Aliás, quando a gente fala em perverso, ignóbil, o direito até reconhece isso. Tanto é que o estupro de vulnerável ele é considerado um crime hediondo. E por ser um crime hediondo, ele é tratado no âmbito jurídico como aqueles crimes mais perversos e mais asquerosos que merecem uma reprimenda muito maior, tá? Eu não estou nem entrando aqui no mérito, poxa, mas aqui no Brasil não funciona. É questão de aplicação da lei, tá? Eu acho que isso tem que mudar mesmo, assim, as pessoas têm que ter mais consciência para aplicar a lei de uma forma mais dura possível. E tem que ser uma forma dura possível. No Brasil a gente sabe, logo eles estão fora da custódia e a gente sabe como é que funciona tudo isso. Então, não precisa, então, as premissas aqui. Então, não precisa ter toque físico, não precisa, basta que haja toda essa contextualização sexual. Fechou? Aliás, eu estava até comentando com a Lilian aqui,
Agora eu vou trazer até um pouquinho, um pouco da minha experiência pessoal, tá? Como vocês viram na chamada da live, hoje em dia eu sou advogado, tá? E escritor de livros jurídicos, mas eu durante 2 anos, fui delegado de polícia civil do estado do Rio Grande do Sul. Lá eu fiquei como, primeiro, plantonista durante alguns meses, depois assumi a titularidade do 2º DP na região de Caxias do Sul, ali como uma das maiores delegacias do interior do Rio Grande do Sul. E ali, na minha experiência como delegado de polícia, nós vimos assim, centenas de casos ligados ao abuso infantil, tá? Um dos exemplos aí, até para contextualizar melhor essa questão do abuso, um dos exemplos aconteceu no âmbito da própria casa. Então, deixa eu até falar uma coisa, que você tá muito assim, vamos dar umas quebradinhas, tá, né? Pra dar uma suavizada, porque ele começa a entrar muito e aí a gente fica surtado. Vamos lá, calma. Então, assim, vocês entenderam toda essa parte que eu queria explicar isso pra vocês mesmo. Porque a gente tem essa ideia, igual ele falou, né? Mas não é. Então, enfim, já tá definido. Aí, agora eu vou perguntar pra ele, quando ele era delegado, como que era essa questão. Porque, por exemplo, a gente sabe, igual quando existe um crime contra uma mulher, né, que é doméstico, que o homem bate e tal, a mulher, às vezes, ela não fala, ela fica em casa, é aquela história toda. E quando acontece com uma criança isso, que eu queria saber dele, como que a pessoa chegou na delegacia? Quem que levou essa criança? Ela acreditou na criança quando a criança contou? Porque tem muito aquela coisa assim, a menina fantasia. Por quê? Inclusive, eu quero também que o Dani responda. Quem são os abusadores? É da família? É amigo? Ou é uma pessoa que você nem conhece e apareceu de paraquedas? Então vai lá, Dani. Então vamos por partes, como diria meu amigo Jason. Então vamos lá, sexta-feira 13. É que você empolga, já são 7h30. Então vamos lá. Desliga minha live. É que eu empolgo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Então vai, Dani. E assim, o meu celular eu chamo de Wilson. Esse não é o Wilson que tá me filmando. Dani, quem são os abusadores? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Primeiro, o estupro, os crimes de sexualidade ligados à área da sexualidade, tá? Para vocês terem uma ideia, né, normalmente menos de 20% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades públicas. Isso é o que a gente chama de cifra negra. Então, as cifras ocultas. São cifras ocultas por quê? Porque eles não chegam ao conhecimento das autoridades. E elas acontecem muito e acontecem primordialmente no seio da nossa própria família. Então, é absolutamente importante que estejamos preparados e sempre prestemos muita atenção nas crianças e adolescentes dentro da nossa própria família. Na maior parte das vezes, aliás, mais de 70% das vezes, pessoal, os abusadores são próprios membros da família. Então, são aqueles abusadores incestuosos. São pais, são tios, são mães também. Isso é importante falar. Né? A gente fala hoje que é importante, existe sim situações em que as mães abusam dos filhos. E mulheres homens, em geral, né? E as mulheres em geral, tá? Não só mãe. Então, assim, a gente tá falando de crianças no âmbito geral. Então, quem são os maiores abusadores? Os maiores abusadores, isso é fato, tá, pessoal? Isso é fato, isso é estatístico. Isso normalmente acontece dentro do seio da própria família. E aí entra um grande problema. Porque esse é um tipo de crime que não acontece à luz do dia, com a vista dos olhos públicos. Não, isso acontece lá naquele ambiente muito íntimo da nossa própria casa. São ambientes fechados que a gente não vai conseguir ter testemunhas, não vai haver testemunhas olhando. O abusador não vai fazer isso em público. Não, ele vai utilizar dos espaços escondidos, os espaços clandestinos, os espaços ocultos, daquela facilidade que ele tem de contato com a criança dentro da sua própria casa. Então, hoje em dia, quem são os maiores abusadores aí? São pais, são tios, são mães. E é aqui que vem o grande lance. E aí o direito, muito preocupado com isso, falou, tá, como é que a gente vai fazer provas com relação a isso? Que o direito começou a dar
maior credibilidade à palavra da vítima, à palavra da criança. E é a mesma situação que a gente acompanha também nas violências domésticas, pessoal. Porque normalmente a violência doméstica, tudo bem, ela pode acontecer fora de casa, mas normalmente onde ela ocorre? Dentro de casa. Dentro de casa, pelo marido. E também quando a gente fala em violência doméstica contra as mulheres, não só o marido, mas pode também ser o pai, pode ser também o irmão, pode ser também o primo, pessoas que têm contato com as mulheres ali. Então, a violência ligada ao gênero. Então, esse tipo de violência acontece dentro da própria casa. Então, se a gente não traz um maior valor para a palavra da vítima, assim como o valor à palavra da criança, muito dificilmente esses abusadores serão capturados, serão identificados, tá? E aí eu queria trazer até um exemplo que eu já compartilhei com a Lia, eu vou até um exemplo da questão da palavra da vítima, tá? E aqui até falando também como pai, tá, pessoal? O que eu acho importante? Eu acho importante que os pais conversem com seus filhos. Eu acho que os pais, eles têm que serem abertos à conversa com os filhos, tá? E eles têm que ouvir, sem falar. Ouça o seu filho. Ouça. E, primordialmente também, acredite no seu filho. Você é a pessoa que... É a única pessoa, vocês são os pais, o pai e a mãe, são as únicas pessoas que eles estão esperando algum tipo de credibilidade. Se vocês não acreditarem nos filhos de vocês, quem vai acreditar? Né? Então agora eu quero trazer o exemplo. Quando eu era plantonista, bem rápido, tá? Não vou entrar em detalhes. Mas quando eu era plantonista como delegado de polícia, chegou um dia, logo pela manhã, um caso de violência sexual e o suspeito era o tio da vítima. Para vocês terem uma ideia, então assim, logo nós tomamos todas as providências aí necessárias, né? Era uma situação de flagrante, mas ela passou pelo exame de corpo de delito e o médico ligou para mim, o médico perito falou, olha, delegado, o seguinte, não há nem rompimento do ímen, não há nenhum vestígio que houve uma violência sexual. Tá, tudo bem, o conhecimento dele é ali, mas o meu conhecimento era do quê? De que não é necessário também que haja uma violação e uma mudança física, né, uma mudança isso não é preciso, tá? Nem que haja um tipo de contato. E aí, beleza. Nesse meio tempo, fui ouvir a mãe da criança, e o que a mãe da criança falou? Falou, olha, a minha filha ela é muito mentirosa. A minha filha é muito mentirosa e eu duvido que o meu cunhado tenha feito isso com a minha filha. Eu duvido muito. A minha filha é muito mentirosa, ela não vai na aula, ela é uma pessoa sem disciplina. E, pasmem, era uma criança de 9 anos de idade, tá? Tudo bem. E aí a gente ia lá, eu fui conversar, eu dei uma olhada também na ficha criminal da pessoa sem nenhum histórico criminal. E aí outra coisa que a gente tem que separar, pessoal, o abusador, ele não tem cara de abusador. Como você espera que o abusador ele tenha cara de abusador? Fala, não, aquele lá realmente ele tem cara de abusador. Olha, ele tem... Não é isso, não é isso. São pessoas que você menos espera. Essas são as pessoas que vão aproveitar do momento de sua fragilidade para se aproximar dos seus filhos, para que satisfaçam a sua própria torpeza, tá? Então, fiquem muito ligados. O abusador não tem cara de abusador. O abusador pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa. E isso também não está ligado à área socioeconômica, tá? Isso não tem nada a ver. Então fiquem ligados. Bom, retomando o caso, e aí o que aconteceu? Todas as circunstâncias ali demonstravam que poderia haver, assim, sim, uma brecha de que a criança, ela tivesse fantasiado algo, tá? E aí, até os próprios policiais da delegacia já tinham falado assim, delegado, o senhor vai prender uma pessoa inocente. O senhor vai prender uma pessoa inocente. E agora pense a responsabilidade. Se eu prendo uma pessoa inocente, a gente sabe o que acontece atrás das grades com esse tipo de pessoa, com os outros presos fazem com esse tipo de pessoa, né? E aí, nós fomos ouvir as crianças, né? Claro, eu tomei todo o cuidado, né, para tomar um depoimento sem que uma autoridade tivesse
tentando conversar com aquela criança. Então, chamei os conselheiros tutelares, aí que a gente entra num outro ponto também, do quem a gente vai procurar nessas situações, tá? Então, a conselheira tutelar foi ali conversar com a criança e nós ficamos ouvindo, tá, tudo que tinha acontecido. E ela relatou com riqueza de detalhes tudo que tinha se passado naquele dia. E algumas coisas que ela citou, como a cor da cueca do que o tio estava usando, onde ele não tinha tocado ela e onde ele tinha até mesmo ejaculado. Então demonstrou, então nós fomos até a casa, aprendemos todas o lençol, aprendemos até a cueca lá do abusador, e até eu determinei a prisão em flagrante dele, e aí não deu outra, pessoal, não deu outra. Depois que vieram os exames, lá realmente revelou que havia sêmen onde aquela criança havia dito que tinha, a cueca também do abusador também revelou os vestígios de sêmen, tá? Então tudo fechou para esse contexto de abuso. Agora imaginem só. A sorte que essa criança teve foi uma sorte de alguém escutar e acreditar na palavra. Alguém totalmente estranho a ela, totalmente estranho, que poderia, lá na situação, olha, tem poucas provas aqui, não vou fazer o flagrante. E esse abusador ia estar livre ali no mesmo dia, para que continuasse, ou até mesmo pior, ele ameaçasse a criança a não revelar a verdade. E aí o que seria dessa criança, o futuro dessa criança aí? Como que ela seria emocionalmente, né? Então essa é a nossa responsabilidade. Acreditem nos seus filhos, pessoal, acreditem nos seus filhos. Quando o filho falar, e principalmente algo desse tipo, desse gênero, a gente tem que ficar muito atento. Então, agora passando outra pergunta, né? Quem a gente procura? Deixa ele responder alguma coisa? Não, é assim, quem procura... O Benjamin tá bebendo minha água. Benjamin, o gato, tá bebendo nossa água. Com a boca aqui dentro, esse gato. Benjamin, ele parece... Ele tá um magrelo, ele tosou ele, parece que ele veio de Chernobyl, esse gato. Tá judiado. É um gato persa judiado. Você olha ele e você fala que esse gato é sofrido. Mas não é sofrido, é que detonaram ele mesmo, coitado. Dani, assim, tá que se acontecer, por exemplo, nesse caso, a mãe levou e tal, então ela viu que tinha alguma coisa. O que faz? Vai na delegacia? Onde que vai? Como é que é? Só explica rapidinho, porque ela vai desligar minha live. Tá bom, legal. Pessoal, assim, hoje o âmbito de proteção, a rede de atendimento, ela é multidisciplinar, tá? É muito grande. Então, quem que você pode procurar? Você pode procurar o conselho tutelar, você pode procurar o conselho da criança e do adolescente lá do seu município, você pode procurar o CONANDA, você pode, tem o Disque 100, tá? Que é um número específico para isso, para violência sexual. Então, se você tiver conhecimento de alguma coisa, às vezes um vizinho, às vezes uma pessoa que você viu na rua, liga no Disque 100, relata o que aconteceu, tá? E outra coisa também, vamos tomar conta das nossas crianças, não só dos nossos filhos, mas também dos filhos dos nossos vizinhos, dos filhos dos nossos amigos, das pessoas, das crianças que nós tivemos vendo na rua, tá? Vamos fiscalizar, a gente tem essa responsabilidade, tá? Como sociedade, a gente precisa disso. Então você pode procurar o conselho tutelar, você pode procurar os conselhos da criança lá da sua cidade, você pode procurar a Justiça da Infância e da Juventude, você pode procurar o Ministério Público, falar com o promotor de justiça, você pode procurar o Ministério Público Federal, falar com o Procurador da República, você pode procurar os delegados de polícia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, você pode procurar também os assistentes sociais. É claro que situações mais gravosas, e também, sobretudo a Polícia Militar, porque é a Polícia Militar que vai ser, que tem todo o aparato também para fazer o atendimento inicial ali, de estar no tete-a-tete, de fazer a captura. Então, são todas essas instituições que vocês podem procurar. Além de outras e inúmeras organizações não governamentais também. Mas procurem as autoridades públicas, sobretudo quando tiverem noção de crimes ligados à sexualidade, procurem auxílio das polícias, tá? Tá, então assim,
Muito importante o que o Dani falou, né? Se depois vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que esse é um assunto, assim, ele é bem complicado, né? É uma coisa, às vezes, até que meio dói, né, a gente escutar. Porque a gente vem de uma criação que, pelo menos assim, na minha geração, não tinha uma educação sexual dentro de casa aberta e você conseguia ter intimidade pra conversar e tal. Então, às vezes, a gente escuta umas coisas, a gente fica meio impressionado, as palavras que usa e tal. Então, assim... Pode mandar mensagem pra gente, sabe? A gente é super reservado. Se quiser tirar dúvida, alguma coisa, pode ficar tranquilo, tá? A gente sabe como que funciona, enfim. Então agora eu quero falar que eu prometi que eu ia explicar algumas condutas que vocês podem ter pra ajudar o seu filho a não se colocar nessas situações e se proteger de verdade. Então, por exemplo, deixa eu só um pouco mais longe aqui. Uma coisa que a gente tem culturalmente, que isso não é certo, tá, gente? Mas assim, a gente foi criado dessa forma e não é bom, não é legal. É o quê? A criança, ela não é dona do corpo dela. Em que sentido? No sentido... Quer dizer, ela é dona do corpo ela dela. foi criada no pra conceito de que ela que não é dona. Isso, é isso que eu falei, é que você não entendeu. Eu falei, a gente vem de uma cultura que a criança, ela não é ensinada que ela é dona. Qual que é o exemplo básico? Chegou alguém em casa, ai, vai lá dar um beijo na sua tia. Tipo, a criança tá aqui parada, às vezes ela tá comendo. O que eu tô ensinando pra ela? Meu, você é o objeto. Lembra que ele tava falando que no início era o objeto? Não era um sujeito de direito, era um objeto? Uai, então vai lá. Aí, quando você tem essas atitudes, você não tá ensinando o seu filho que ele é dono do corpo dele, das vontades dele. Você não tá ensinando que qualquer coisa, o mais básico possível, ele tem que ter consentimento, ele tem que ter vontade de fazer a coisa. Exatamente. Então, por exemplo, assim, uma coisa assim, eu até fiz o post, sabe? Eu vi que foi super legal, teve um monte de compartilhamento, porque eu falei, nossa, o assunto, ele realmente, ele é polêmico, mas ele é necessário. Quando a avó pede beijo pra criança, me dá um beijo, eu sou sua avó, você tem que me beijar. Gente, não faz isso, sabe? Não faz. Eu sei que você tem o maior amor do mundo. Tio, tia, todo mundo, eu sei. Criança é a coisa mais fofa, é linda, maravilhosa. Não faça isso. Sabe por quê? O que você tá ensinando pra essa criança? Você não tá ensinando que você ama muito e que você vai proteger. Não, você tá ensinando o quê? Você vai sair beijando todo mundo que te pedir o beijo, porque ele é normal, você vai calma. Porque ele é normal você beijar, você abraçar e tá tudo certo. Então, assim, eu me perdi, que o Dani falou, e eu tava muito num pensamento, Dani. Vai, o que você ia falar? Fala. Porque agora eu me perdi. De ver como objeto mesmo, é muito mais grave isso, não é apenas não faça isso ou faça aquilo, tá? A gente tem que... São sujeitos com vontades, tá? Como nós. Então, a gente tem que respeitar. Tem que sair, eu acho que assim, o ser humano ele tem que sair, esses sentimentos, ele tem que ser tudo muito natural, muito naturalmente. E qual é o problema também? Falar, olha, poxa, não, quero ficar aqui no meu quartinho. Qual é o problema? Qual é o problema? Isso quer dizer que ama menos os parentes? Não. Isso eu acho que até revela algo mais de você, que você respeita as pessoas, que você respeita o espaço de cada um. Tá? Então, o espaço de cada um, a gente tem que lembrar que todos nós, cada um é um todo à parte, né? Então, a gente vive em coletividade, mas todos temos as nossas individualidades. A gente tem que respeitar. Porque quando a gente não respeita e a gente ordena também a criança assim, o que ela sente ali no fundo? O que fica incutido ali na memória e fica incutido, enraizado, até mesmo de uma forma inconsciente, de que ela não é dona das suas próprias vontades. E quando ela não se sente dona das suas próprias vontades, ela acaba criando certos conflitos. É claro que nesse momento são pequeníssimos conflitos entre atitudes ali, vontades e comportamentos, são poucas coisas. Só que aquilo vai sendo, não sendo compreendido de uma forma correta pela criança e ao longo da vida, ela lá na frente, ela pode sentir todo esse descompasso aí emocional com o que sente
e com o que revela na sua conduta. E a gente vai ver várias crianças daquelas que, olha, eu não consigo falar não para as pessoas, eu sempre estou fazendo as vontades das outras pessoas, e aí a gente vem num problema de reciprocidade. Eu faço tudo para as pessoas não são recíprocas comigo, eu não consigo falar não, e é claro que algumas pessoas não vão até chegar a esse ponto de não conseguir falar não para algo ligado à sexualidade, mas muitas vão, e não conseguir falar não chega. Então, respeitem o espaço das crianças de vocês. Isso. E assim, igual eu tava dando esse exemplo, né? De você ficar pedindo, né? Qualquer pessoa, a gente tem, né? Isso é cultural nosso, né? Ou a gente tem um neném fofinho, você pega do colo da mãe, sai abraçando e beijando. Isso não é legal, sabe? Não é uma atitude correta de você fazer, porque você tá satisfazendo um desejo seu, porque você fala assim, eu acho ele fofinho, quero apertar. Exatamente. Não, gente, ele merece respeito, né? É uma criança. E ali você já vai ensinando. E aí, isso é muito importante, assim, parece besteira, sabe? Mas eu vou falar uma frase, eu até escrevi aqui pra eu não esquecer. E eu vou falar o que ela tem por trás, pra vocês entenderem a linha do meu pensamento, ó. Por exemplo, você fala assim, você não vai me dar um beijo? Nossa, eu faço tudo pra você. Eu compro tudo que você quer. Eu acabei de te dar um patins aqui, ó. E você não vai me dar um beijo? Que coisa feia. O que você tá ensinando na hora que você fala isso? Você tá ensinando que a chantagem, ela funciona. Como que você acha que um abusador, ele vai agir com uma criança? Ele vai chantagear. Ele vai chantagear. Ele vai tentar o quê? O que ele vai fazer? Ele vai chegando na criança, a criança, ela não entende, ela não sabe, ela tá descobrindo várias coisas. E pensa assim que é alguém do próximo, família, que seja. Então, assim, alguém que os pais conhecem a pessoa, né? Vamos falar. A maioria é. E aí, o que ele fala pra essa criança? Fala, se você contar pra alguém, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai, eu vou ser preso, você imagina? Todo mundo vai ficar chorando e a culpa vai ser sua. É isso. Agora você imagina uma criança escutar essas coisas. E aí o que levou ela a chegar ali? Pode ser porque ela nunca foi respeitada e ela não sabe que ela pode falar não, se não quiser dar um abraço, se não quiser dar um beijo. Ela pode falar não. Então, assim, é muito importante, tá, gente? E, assim, é coisa super simples. Por exemplo, eu, mãe, eu não posso chegando na Olivia e vem cá e falar, vem cá, me dá um beijo agora e abraço. Por mais vontade que eu tenha. Eu preciso falar pra ela, eu preciso perguntar. Filha, você quer me dar um beijo agora? Porque eu tô com muita vontade de te dar um abraço, que você é muito fofinha. Eu não vou chegar apertando minha filha, porque a hora que eu começo a fazer isso, a Olivia vai começar a se comportar diferente quando ela não estiver comigo, quando eu não estiver com o Dani. Ela vai começar a entender, ela fala, bom, peraí, minha mãe pergunta pra mim, eu confio na minha mãe. Por que aquela pessoa já tá chegando assim, tem coisa estranha? Então a criança, ela vai processando aquilo diferente. Ela não tá entendendo muito, tá, gente? Dependendo da idade, ela não tem maturidade emocional pra isso. Então, muito importante essa questão. Você quer falar alguma coisa? Assim, essa fala, né, de olha, você não quer me dar um beijo, eu comprei alguma coisa pra você. O que você está ensinando? Você está ensinando que existe, que é possível você comercializar o seu próprio corpo. É possível você comercializar suas próprias emoções, tá? Então, isso é gravíssimo, sim. Tem gente que, algumas pessoas não conseguem entender o reflexo disso, tá? Às vezes não conseguem entender o reflexo disso por estarem numa situação vantajosa socioeconômica, tá? Porque ainda, isso eu tô falando, pessoal, que pensem numa situação de miserabilidade, tá? Pensem numa situação de miséria. E a gente não pode esquecer que nós vivemos numa comunidade que é consumista. Nós temos bens de consumo que nós desejamos, tá? Que nós queremos alcançar, até mesmo para se sentir mais com pertencimento a determinado âmbito. Isso é bem nítido, a gente sabe, a gente não consegue falar o contrário, né? Então, olha, por que você quer um iPhone? Por que você então não pega esse, pega um iPhone, usa calça tal, ou sei que ela. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade assim.
tá? Então, vamos pensar numa comunidade, numa família em estado de miséria, tá? Em uma situação de vulnerabilidade absoluta aí. E aí eu vou trazer um exemplo também, tá? Disso, de você não ensinar a comercializar o seu próprio corpo. A criança não vai entender isso. De você, olha, ela tá me ensinando a eu comercializar meu próprio corpo. Não, ela não vai entender isso. Mas ela entende que essa troca funciona. Poxa, tá, se eu recebi alguma coisa, eu posso dar um beijo, eu posso fazer um carinho. E aí o abusador já aproveita disso, olha, você pode fazer a masturbação, você pode fazer... choca um pouco tudo isso que eu tô falando, mas é que é a realidade. É importante a gente também ser chocado um pouco para despertar, tá bom? Então, dá um exemplo. Então, uma família, na época, isso foi no Amazonas, tá? O que aconteceu? Uma criança numa família lá, eles estavam precisando comprar material escolar. A escola falou, olha, estava precisando de um materialzinho escolar ali, que não estava sendo fornecida pelo Estado naquela situação. E até que um abusador ficou sabendo disso e falou para a mãe, falou, olha, faz o seguinte, eu compro o que tá precisando, as roupinhas e tudo mais, e só que tira uma foto da sua filha nua e manda para mim. E aí o que aconteceu? A mãe tirou a foto. Ou outras situações também, a criança estava querendo, olha, queria um celular, ou o adolescente estava querendo um celular, e aí o abusador, o que ele faz? Olha, faz o seguinte, eu vou mandar o celular para você, tira uma foto. Tira uma foto, manda para mim, eu compro. E hoje em dia a gente tem que ter muito mais cuidado, porque com a internet isso ficou muito mais fácil. Então uma criança de repente entra em algum grupo de Facebook, algum grupo de WhatsApp, e de repente está envolta numa rede de abusadores, que ela vai começar a criar uma mercancia ali, nas suas fotos íntimas, fotos até próprias do corpo, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Bom, então, gente, para finalizar, porque já vai desligar aqui, já passou 1 hora, né? Esse assunto, ele é muito extenso, ele tem muita informação. Então, assim, vou deixar o básico aqui, ó, pra vocês. Tipo, tá bom, o que eu faço então, Lília? Esse negócio do beijo, vocês já entenderam, né? Começa a se policiar e tenta mostrar esse exemplo dentro da sua família. Não vai chegar falando, para de beijar. Não é assim, tá, gente? Ninguém Tudo tem. Você não vai chegar assim, não bota a mão no meu filho. Não é assim. Não. Sua criança não vai entender nada. Vai brigar com todo mundo. Não. Muda seu comportamento, que as pessoas elas vão analisar que você tá diferente e vão se comportar também. Então, você é o maior exemplo. Seja gentil com a sua família para tratar desse tema. Exatamente. Seja gentil. Faça as coisas com muita gentileza, com calma, exato. Então, assim, ó, o que vocês podem fazer? Pode começar uma educação sexual desde quando quando é um bebê, tá, gente? Você tá trocando a fralda do nenenzinho. Você tá trocando, você já conversa, você fala, ô, bebezinho, a mamãe vai trocar sua fraldinha agora, porque você fez xixi, tá sujo e tal, e você vai explicando que você tá fazendo uma coisa porque é necessário fazer, porque a criança precisa. Você é uma coisa. Criança tem, já depois de 1 ano e meio, você já começa a conversar diferente. Você já vai falar, você tá dando banho. Você vai falar pra criança, começar a indicar as partes do corpo, o nome. Não dá apelido, tá, gente? Não é legal ficar dando apelido. Fala o nome mesmo, tá? De cada parte do corpo. E aí você pode explicar, você vai falar assim, olha... Quem pode dar banho, né, na criança? Quem dá banho em você é o papai, a mamãe e a vovó. Outra pessoa não, tá? E você vai colocando, mas assim, de uma forma muito tranquila, tá, gente? Porque você não pode chegar pra criança e ficar, joga as coisas. Não é assim. Tudo tem uma forma, e ainda mais em idade pequena, tem que ser de uma forma lúdica, ilustrada. Exatamente. É bem diferente. Os instrumentos usados são diferentes, tá? Não é igual a gente tá conversando aqui agora. Isso até causa uma confusão horrorosa. E aí você vai falar isso, sempre deixando claro. Por exemplo, criança vai no médico, você vai falar assim, você nunca vai no médico se não tiver um adulto do seu lado, tá? Você não vai deixar o médico te examinar se não tiver um adulto que você confia. Então, assim, essas coisas, isso parece bobo, mas isso é muito importante pro seu filho já. E isso, assim, de não estar com outras pessoas, eu queria até revelar com vocês aqui, tá? Mas, tá...
Bom, Peraí, vamos fazer assim, ó, deixa eu finalizar. E daí eu abro. Pera, qualquer coisa eu abro outro e ele fala. Então faz assim. E aí, o que eu quero indicar? Além de eu ter falado mais ou menos isso, tá? Pode me perguntar depois se ficou com dúvida e tal. Tem a Bruna, que vocês devem ter assistido a outra live que a gente fez com ela, que a gente tem a sessão que ela faz de consultoria parental. Ela tem um canal no YouTube. E ela já indicou um vídeo sobre isso. Você ensinar o seu filho a se proteger de abuso. O canal dela chama Disciplina Efetiva. É da Bruna Tachi. Eu não sei se eu falei direito. E lá é incrível, gente, porque ela pegou um livro. Esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar escrito também. Chama O Segredo da Tartanina. É uma tartaruguinha. E aí ele vai explicar, assim, de uma forma lúdica no livro o que aconteceu. Aconteceu um abuso ali. E aí a criança, ela vai entender tipo, como é que chegou. Então, por exemplo, não vai ser da forma que eu e Dani conversamos aqui. É uma história totalmente construída diferente. E aquela criança que tá assistindo, ela vai sacar. Ela vai ter o insight ali. Então, assim, e a hora que você assiste esse vídeo, você vai falar assim, como eu não sei conversar com meu filho. Isso é muito importante. Olha que legal que olha o que a Darcy falou, ó. Eu ensino isso pro meu filho, teve um dia que a prima quis dar banho e ele não deixou. Disse que só... Exatamente. É isso mesmo. Olha só. Você sabe o que aconteceu um dia? Que eu comecei com isso com a Olivia. Demais. Mano, incrível, você tá perfeita. Eu comecei isso com a Olivia, né? E porque ela tava com babá, ela era menor, né? Ela tinha 1 ano. E aí eu comecei nesse processo e tal. E um dia eu deixei ela na minha mãe e eu não tinha falado pra ela que quem ia trocar a fralda da minha mãe. Eu falava que era só eu que trocava a fralda dela, nem a babá. E aí eu deixei ela lá, que eu tive que sair meio período pra trabalhar, e a hora que eu voltei, minha mãe falou assim, ela não deixou eu trocar a fralda dela. Aí eu falei, é porque eu não falei, você tá vendo como é importante? Aí eu fui lá e depois eu expliquei que a vovó podia e tal, mas você viu como é, e a criança, ela entende, ela entende. Então é isso, que a gente tem que ensinar a se defender, né, desses abusadores. Aí entra num ponto. E aí eu queria revelar também tudo isso que eu falei com vocês, que eu sofri abuso quando eu era pequeno, tá? Então, e isso acompanhou a minha vida durante anos. Tanto é que eu só fui falar para a Lilian e revelar para minha família depois, 2 anos atrás. E isso é tão bizarro que muitas pessoas ainda da minha própria família não acreditam que isso aconteceu. Então é algo que o abusado vai ficar com aquilo pro resto da vida, vai acompanhar. Então protejam seus filhos para que não passem por isso. Tá bom, pessoal? Protejam os filhos de vocês. E contem com a gente o que vocês precisarem. Estamos juntos. Não, a gente veio aqui com o maior carinho, assim, sabe? Realmente, porque a gente quer o melhor pra tudo mesmo. Porque igual eu falo sempre, eu tô educando minha filha e eu quero que realmente as pessoas que vão crescer com a minha filha tenham essa consciência, que vão ser os amigos, vão ser tudo, vai ser a rede, né, toda. E isso é tão importante, né, a gente mudar uma geração, a gente conscientizar dessas coisas, né, aproveitar as facilidades da internet, tudo que tá à nossa disposição. Então, assim, a gente faz com o maior amor, eu faço mesmo, sabe? O meu perfil, ele é voltado para isso, para ajudar você, que quer criar seu filho de uma forma diferente, de uma forma segura, de uma forma independente, uma pessoa que lá na frente vai falar assim, meu pai e minha mãe, eu sei que eles fizeram o melhor e eu tenho essa força dentro de mim e eu consigo tomar minha decisão, eu sei falar não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu sei respeitar, que isso também é muito importante, né? Os limites, o meu e o da outra pessoa. Então é isso que é o meu propósito sempre. E eu espero que realmente vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente, porque daqui a pouco já vai acabar desligando, que vai dar uma hora. E é importante você aprender. Ela escreveu outra coisa. Se eu soubesse falar não na época, eu não teria sofrido abuso. E eu teria falado com meu avô na época, olha, vovô, aconteceu isso aqui e tal, que era um vizinho dele. E eu teria contado pros meus pais, mas não. Eu não tive isso. Então ficou comigo. Você não sabia como que não você sabia, ia chegar. E aí eu sofria o abuso. Mas é o que eu falei, que essa questão da educação sexual, a gente tem um pouco isso errado, porque a educação sexual não é, tipo, o ato sexual, não é só isso. Educação sexual é amor, é limite, é o corpo, né? É tudo.
Então, a minha mãe entrou lá. Oi, mãe! E aí, tá tudo bem com a Oli? A gente já tá acabando. Então é isso. Você mostrar, você ensinar, você educar dessa forma a criança. Que ela vai se amar, né? Um importante muito também é a autoestima, né? Isso é tudo na nossa vida, né? A gente se amar, a gente se aceitar, a gente... Porque a partir dali, você não vai deixar as outras coisas acontecerem, né? Elas vão chegar diferente em você e você vai saber resolver, você vai saber buscar ajuda, você vai saber dividir, né? Então, por isso que é muito importante. Então, a gente para por aqui, que já vai desligar. E aí a gente termina com uma fofura aqui, ó. E ela tá mordendo tudo. Ô mãe, pode pôr a Oli aí agora, que eu falei que esse assunto não podia ter criança. Agora pode deixar a Oli ver, a Mimilua. Então tchau, gente, ó. Beijo pra vocês, Tchau, viu? beijo, fiquem com Deus, pessoal. Se proteja do frio. Ah, tá frio.